Gente, obrigado por terem vindo, uma honra, essa turminha nossa, essa patota já é muito gostoso estar junto de novo, 2019 começando os trabalhos. Obrigado, Eval, obrigado, Biotrônico, por permitir essa nossa reunião. O ano passado a gente fez um brainstorm sobre átrio, começamos a discutir átrio, foi muito legal. Então falamos sobre eletrocardiografia, função atrial, imagem, e foram algumas reuniões bem interessantes. E esse ano, o grupo começou, logo no começo do ano, foi com muita discussão a respeito de eletrocardiograma. É brugado, não é brugado, é prestação, não é prestação. E isso motivou a gente a pensar em discutir, começar do zero a discussão da eletrocardiografia, né? Os conceitos modernos, as novas síndromes, as ferramentas novas que a gente tem. E o conceito da eletrocardiografia, a gente pensou, obviamente, em aproveitar a experiência que vocês têm, o seu INCOR, você tem em relação à vetocardiografia, porque é uma ferramenta extremamente interessante, antiga, que a gente explora muito pouco e tenho certeza que tem uma propriedade muito grande de nos ajudar na prática clínica. E na sequência, já depois eu vou passar para vocês as próximas reuniões. A próxima reunião vai ser de eletrocardiografia dinâmica, né? Então vamos falar sobre Holter, tá? As nuances, as pegadinhas, as formas de interpretação e depois falar sobre a eletrocardiografia do esforço. Então as primeiras 3 reuniões vão ser fundamentalmente pautadas em eletrocardiografia, que acho que é a base da cardiologia, é a ferramenta mais democrática, provavelmente aquela que tem consigo um poder de impacto prognóstico, diagnóstico fortíssimo, e a gente acaba deixando para trás, a gente acaba não... começa a valorizar exames de alta complexidade, de alto custo, e a eletrocardiografia ela é a base fundamental da nossa interpretação. Então eu tenho uma honra muito grande de ter você aqui, Nelson. O Dr. Nelson ele é assistente do INCOR, ele é do departamento de eletrocardiografia do INCOR, ele é eletrofisiologista de formação, uma pessoa que a gente convive juntos há muitos anos, não vamos falar quanto, né, Nelson? Melhor, né? Melhor não, melhor para nós todos, né? Então é uma honra muito grande ter você aqui conosco, Nelson. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Bem, pessoal, boa noite. Meu nome é Nelson. Mais do que um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Assim que o Edu me convidou, não tinha dúvida que eu viria para cá. Foi só um ajuste aí de datas, mas fiz até essa aula não existia, era nova essa aula. Não, veja que esse é um negócio. Não faça isso não, né? Não é tão comum, a gente junta daqui e monta uma aula. Essa foi feita para hoje. De qualquer forma, a ideia que o Edu tinha me passado era haver uma discussão clínica da utilidade do veto. E aí eu fiquei pensando que, se eu mostrasse para vocês casos clínicos que o veto eventualmente ajudasse, não sei se eu conseguiria passar o que realmente interessa, uma vez que veto é um negócio que poucas pessoas têm o contato e não sei se aproveitariam tanto. Então, a minha ideia é fazer uma aula de 40, 45 minutos no máximo, mais uma discussão. Então, se vocês acharem que precisa perguntar uma coisa, perguntem, porque senão as coisas não tendem a melhorar, né? Acho que eu vou mostrar algumas coisas fundamentais e o Edu já tinha me falado que iria colocar algumas discussões depois com casos clínicos, acho que fica mais interessante, tá bom? Então, é assim, se vocês levantarem na PubMed o que tem de publicações de veto, essa é a distribuição em número de publicações. Então, quando ele foi inventado ali na meados da década de 40, evidentemente o interesse foi muito grande, muitos estudos começaram a serem publicados, e quando chega na década de 60, o que acontece? Aparece o eco, que revoluciona bastante a cardiologia, e mais do que isso, depois, meados de 70, a tomografia, começo de 80, a ressonância, e evidentemente com este trambolho é um pouco difícil de competir
fora que as informações do eco, da tomografia da ressonância, a imagem é muito mais convidativa, muito mais fácil de se entender. Então, evidencia-se uma clara queda do interesse nos números das publicações sobre veto. Entretanto, no começo de 90, com o mapeamento eletroanatômico oriundo da eletrofisiologia, estudos em genética mais aprofundados, com novidades em genética e da biologia molecular, fizeram com que coisas novas surgissem, doenças elétricas, doenças de canais, e naturalmente se retoma todo o estudo, não só com veto, mas com eletrocardiograma principalmente, e o veto acabou entrando nessa onda e percebeu-se então um aumento também significativo da retomada dos estudos com vetrocardiograma. Somando-se a isso, os aparelhos ficaram significativamente menores, capazes de você fazer exames no pronto-socorro, coisa que aqui você fazia com pacientes depois dos eventos agudos, não era possível estudos nesse sentido. E veja, eu coloquei o exame, o aparelho da TEB, não tenho nenhum conflito de interesse com a TEB, mas mesmo porque a gente testa diversos aparelhos que têm veto, a DMS, a GE tem a deles, a Philips, enfim. É que hoje nós estamos trabalhando com a TEB até para validar esse aparelho. Esse é um aparelho japonês que tem 30 anos, ele vai morrer, porque o Japão não faz mais, nem dá mais assistência, só que é um espetáculo os exames que saem daqui. Fukuda, esse é o Fukuda. Mas enfim, a coisa boa é que com essa melhora tecnológica, evidentemente os trabalhos ficam mais fáceis, você consegue reproduzir coisas bastante interessantes, fora o tamanho e o fato de você, com alguns aparelhos, fazer ao mesmo tempo eletro e veto simultaneamente. Então fica um negócio interessante, você vê o eletro e ao lado você tem o vetrocardiograma. Enfim, no nosso entendimento lá no INCOR, então o Pastore, ele faz pelo menos uns 20, a tese de doutorado dele de 90 foi com veto, foi com mapeamento de superfície e veto. Então já faz um tempinho que ele trabalha com isso e está muito claro para nós que existem duas indicações para a utilização do vetrocardiograma. E fundamentalmente o que dá para falar para vocês é que quando o eletro não esclarece, quando há alguma dúvida no eletrocardiograma, a chance do veto resolver é enorme, beira os 100%. E quando que o eletro não esclarece? Basicamente nessas duas situações. Quando os fenômenos elétricos acontecem simultaneamente ou esses fenômenos elétricos, por qualquer razão que a gente possa imaginar, eles estão atenuados, né? Por diversas circunstâncias isso às vezes acontece, então você não consegue identificar no eletro exatamente o que está acontecendo, o veto tende realmente a facilitar bastante essa situação. Eu estou falando fundamentalmente das coisas que nós já estudamos e sabemos no eletrocardiograma, então áreas eletricamente inativas, distúrbios de condução ventricular, aumento das câmaras, a pré-excitação, a cardiopatia hipertrófica e, mais recentemente, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, que, apesar da doença não ser tão nova, pelo contrário, coisas bastante curiosas têm se visto e se falado sobre a cardiopatia arritmogênica do VD e, principalmente agora, as síndromes do ponto J, a repolarização precoce e síndrome de Brugada. E a segunda indicação, que para nós é tão importante quanto a primeira, é que faz tempo já que nós estamos utilizando o veto para auxiliar no ensino do eletro para os alunos que passam conosco lá quer seja do HC ou os estagiários de outras instituições, residentes de cardio. Então, o que fica claro para nós é que quando a gente ensina eletro para as pessoas, eletro puramente falando, eles decoram, né? Os caras decoram, 3 horas depois, se tanto, esqueceram 90% do que foi falado. Com o veto, não. Existe um raciocínio lógico da ativação elétrica ventricular, ou cardíaca, melhor dizendo, onde, tudo bem, eles podem guardar 10% a mais, mas já é melhor do que o que eles decoravam e esqueciam a seguir, né?
Então, para nós, o veto, nesse sentido, tem uma utilidade bastante grande e tão importante quanto resolução de problemas no nosso dia a dia lá no Incon. Então, fundamentalmente, quando nós temos coisas que acontecem ao mesmo tempo e atrapalham o diagnóstico eletrocardiográfico, ou a expressão elétrica está atenuada, o veto ajuda. Então, lembrem-se disso, que isso é bastante importante. Se houver dúvida eletrocardiográfica, a chance do veto ajudar bastante é enorme. Então, existe uma grande possibilidade disso ser resolvido com o vetrocardiograma. Para quem não sabe o que é a vetrocardiografia, então, o coração, vocês sabem, evidentemente, é um órgão, é um músculo que ocupa um lugar no espaço, então tem 3 dimensões, e esse músculo ele é avaliado pelo veto através de uma disposição dos eletrodos, onde é possível se identificar em 3 derivações, as derivações ortogonais x, y, z, qual o caminho que a ativação elétrica faz desde a ativação do átrio, nódulo sinusal, até a repolarização ventricular. E esse caminho elétrico que vocês estão vendo aqui no meio, ele é avaliado no vetrocardiograma de uma forma biplanar. Apesar de ser um fenômeno tridimensional, nós olhamos o plano frontal, que nada mais é do que essa parede que vocês estão vendo, o plano horizontal, que é o chão, e o plano sagital, que é essa lateral direita, normalmente é a lateral direita, que nós conseguimos projetar essa imagem nesses 3 planos. E, evidentemente, quando nós falamos de eletrocardiograma, o plano frontal é onde está localizado, vocês sabem disso, D1, D2, D3, RLF, e o plano horizontal de V1 a V6, as derivações precordiais. O que acontece? Isso aqui é uma imagem de um dos softwares que nós temos, isso aqui roda, fica bonito e tal, não sei o que, você vê as alças ali, e serve mais para uma aula como essa, para vocês entenderem realmente que isso é um fenômeno tridimensional. As alças ocupam um lugar no espaço e, entretanto, o que nós fazemos é olhar o plano frontal, que mostra para nós o que está em cima, o que está embaixo, o que está à direita, o que está à esquerda. Nós olhamos também o plano horizontal, que são as precordiais, da mesma forma que o frontal, direita e esquerda, mais o que está na frente e o que está atrás. E o plano sagital, ele é menos utilizado. Quando é que nós usamos o plano sagital? Quando esse caminho elétrico, eles se cruzam no plano frontal e horizontal, e aí a gente muda o ângulo e consegue ver bem ou se está indo para baixo, para cima, para frente, para trás. Por isso é que é uma intersecção dos outros dois, eu vejo, portanto, o que está em cima e o que está embaixo, o que está na frente e o que está atrás. Então, o que eu falei para vocês é que hoje nós temos a possibilidade de ter o exame de eletrocardiograma com as 12 derivações, mas vejam que já sai as outras 3 ortogonais. Consequentemente, eu tenho o traçado vetrocardiográfico concomitante, é simultâneo disso que nós estamos vendo do ponto de vista elétrico. Então vejo que a representação do eletrocardiograma é diferente da representação do vetrocardiograma, mas eu consigo olhar o eletro e desenhar um veto, e vice-versa. Eu consigo olhar um veto e desenhar um eletrocardiograma. De novo, os 3 planos, frontal, horizontal e sagital, frontal superior, inferior, direita e esquerda, e vocês vão ver essas alças. Existem 3 alças, quase sempre porque se eu tenho uma FA, eu não consigo representar a alça do átrio no veto. Entretanto, num ritmo sinusal, eu tenho essa bolinha do meio, que é a alça de P, a alça do complexo QRS, a alça da onda T, e eu consigo ver por esses planos as mesmas coisas, essas mesmas alças. Então, a pergunta é, o veto é necessário sempre? A resposta é depende. Se eu imaginar que eu estou olhando um eletro como esse, estou lá no consultório, uma área inferior que não deixa muita dúvida, não preciso fazer veto. Não tem sentido fazer veto, a não ser que você queira colecionar vetrocardiograma, que é um negócio absolutamente tranquilo. Cada um faz o que quiser com o seu aparelho. Entretanto, não precisaria.
ou você quer mostrar para o seu aluno que tem outra forma de ver essa parede inferior que morreu, e isso é uma necrose da parede inferior. Aqui é a mesma coisa, essa área inativa ou esse infarto em evolução, já um pouquinho mais andado da parede anterior extensa, também não precisaria de vetrocardiograma para eu ter certeza que é esse diagnóstico. E também essa área inativa lateral, anterolateral, não teria muito sentido, a não ser por essas razões que eu já disse para vocês. Entretanto, vejam que é possível, lógico. Dessa forma, eu tenho aqui, olha, D1, D2, D3, RLF, mais uma parede inferior com uma necrose. E vejam vocês que eu tenho uma onda P que, olha como as coisas às vezes se juntam aqui no meio, as alças se juntam e fica difícil caracterizar o que é P, onde sai o QRS, se está rodando horário ou anti-horário. E o plano sagital ajuda, né? Eu tenho onda P, que é essa bolinha aqui do meio. Essa onda P gera a saída do QRS para cima, ele vem para cima e para frente, vem para trás e para baixo e depois termina formando a onda T. O fato é, quando eu tenho essa alça de QRS que sai para cima com os cometinhas todos grudados, isso é característico de uma área inativa inferior. Vetrocardiograficamente não deixa dúvida que essa parede inferior morreu. Que nesse caso, de novo, não seria necessário o vetrocardiograma. Comparem com uma alça de QRS normal, onde a saída também é para cima, mas é muito rápida a saída para cima e logo vem para baixo para formar a alça do QRS. Na área inativa inferior, não. Isso aqui demora, faz aquela voltona lá para cima para depois fazer o contorno da alça do complexo QRS. Aqui outro exemplo de área inativa, nesse caso uma área inativa anteroseptal, onde o que eu vou ver nessa alça? Eu não vou conseguir ver muita coisa no plano frontal. Se eu estou falando de área inativa anteroseptal, eu estou falando de precordiais, eu tenho que ver no plano horizontal o problema no vetrocardiograma. Comparem com a alça do QRS no plano horizontal normal. Olha a bolinha lá de dentro, onda P, sai o QRS com esse ombrinho, que é a ativação do septo, paredes livres, porções basais, onda T. Nessa área inativa eu tenho uma P que está escondida aqui dentro, mas tudo bem. Sai uma alça de QRS com uma rotação horária. Eu não tenho este ombro com rotação anti-horária aqui embaixo. Consequentemente, eu tenho uma ativação septal totalmente anômala, roda ao contrário, tudo para trás, os cometas todos grudados, mostrando que isso é uma área inativa anteroseptal. Mais um exemplo de uma área inativa inferior. Vejam esse complexo QRS em D2, D3, AVF. Se vocês lembrarem do primeiro que eu mostrei, era um complexo pequenininho, né? QS mais pequenininho, clara área inativa inferior. Como é que eu justifico uma área inativa inferior com grandes voltagens? Só tem uma saída. Eu preciso associar a esse diagnóstico um BDAS. Não tem outra possibilidade diagnóstica. Que nesse caso não dá dúvida que só assim eu justifico uma área inativa com grandes voltagens. Entretanto, no veto, vejam aqui, olha, vejam aquela saída para cima com rotação horária bem lenta da área inativa inferior. Mas a alça, ao invés de voltar como fez naquele primeiro exemplo, ela continua para cima e para a esquerda e vai terminar do outro lado. Então, essa é uma alça característica da associação de área inativa com BDAS, que, de novo, nesse eletro não seria algo extremamente importante, mas tem situações que eu vou mostrar para vocês que faz a diferença, né? Distúrbios de condução ventricular. Bom, BDAS, claro, de novo, não tem por que fazer vetrocardiograma. BRD, alteração de repolarização, talvez um VE com átrio esquerdo, eletros bastante corriqueiros, sem muitas dúvidas, bloqueio de ramo esquerdo, nada sensacional, nenhuma dúvida eletrocardiográfica, BRD com BDAS, talvez um átrio esquerdo com PR longo, enfim. BRE com BDAS, tudo bem, né? E o que nós temos aqui? Nós temos um eletro com eixo para cima, AVF negativo. Eu sempre digo para os alunos que tem 4 explicações para esse eixo para cima. Área inativa inferior, BDAS, as duas coisas ou nenhuma delas, eixo entre 0 e -30 normal para um adulto. O que eu faço com uma
situação onde eu tenho o eixo para cima, um cotoquinho de R que, dependendo, dá para não considerar essa onda R. Será que eu não considero e falo que é área inativa? Eu vou falar que é um BDS com pouca voltagem, a gente não calcula muito bem a área, né, para falar se a voltagem realmente são aqueles 5 milímetros, ou 7, ou 10, sei lá. Quando a gente faz o veto, o que fica claro para nós? De novo, olha, a bolinha lá de dentro é a onda P. Onda P, vejam a alça do QRS saindo para cima e para a esquerda, fazendo a rotação de um BDAS. Então, não só tem um BDAS, como não tem área inativa inferior. Como é que eu sei que não tem área inativa inferior? Se vocês lembrarem da alça da área inativa inferior, ela tem que fazer aquela voltinha horária para cima, e aqui ela não sai para cima, ela sai para baixo e para a direita. Esse biquinho, que dá para ver melhor aqui, ele não sai para cima, sai para baixo, então não há área inativa inferior, né? Esse é um veto normal, só para comparar que essa alça para cima caracteriza o BDAS, bem diferente de uma alça de QRS no plano frontal de um indivíduo sem o BDAS. Vejam aqui, de novo, a dúvida, eixo para cima, tem BDAS, aqui não há dúvida pelas voltagens. E o cotoquinho do R? É R ou não é R? É área inativa inferior associada ou não? E vejam que tem um BRD também aqui junto. Mais uma vez, esse eixo para cima da alça do QRS caracteriza o BDAS. A proximidade dos cometas à direita, todos grudadinhos, caracterizam o bloqueio de ramo direito. Então, não há dúvida, BDAS com BRD. Mas, de novo, se eu olhar para onde está saindo essa alça não faz inicialmente aquela rotação horária para cima, e sim, ela sai meio para baixo para depois subir. Não há área inativa inferior associada nesse traçado. Bloqueio de ramo esquerdo, que a gente sabe que é muito complicado falar em corrente de lesão, área inativa da parede anterior anteroceptal. Entretanto, a parede inferior, muitas vezes nós conseguimos fazer alguma inferência se ela tem uma área inativa ou não. E nesse caso, o que a gente faz? Vejam a cara do QRS em AVF, um claro QS em D3, tem BRE com área inativa aqui ou não? Então, vamos primeiro para o bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo esquerdo, nós temos uma clara anomalia da ativação septal. Então, o septo ele é ativado de uma forma totalmente diferente, a ponto de eu perder aquele ombro, vejam aqui. Lembram do ombro normal, de uma alça de QRS normal? Sai para frente, tendendo à direita, para depois ir para trás e para a esquerda. Eu perco o ombro no bloqueio de ramo esquerdo. Mais do que isso, os cometas eles vão todos para trás, e comparem o começo da alça num BRE, as distâncias entre os cometas, como essa distância entre os cometas fica muito menor do meio da alça para o fim. É lógico, o bloqueio de ramo esquerdo a gente sabe que do meio do QRS para o fim é onde há o maior alentecimento da condução do estímulo elétrico. Então, essa é uma alça característica no plano horizontal disso que nós estamos vendo. Então, o R de V1, V2, V3, às vezes V4 não aparece. Por quê? Porque eu tenho V1, V2, V3, V4, V5 e V6 e a alça está toda para trás, caindo na negatividade dessas derivações. Então, essa é uma alça típica de BRE no plano horizontal. A nossa dúvida é se eu tenho uma área inativa inferior associada ou não. Eu vou para o plano frontal e preciso saber se essa alça está rodando para cima, com área inativa e de uma forma lenta, ou para baixo. Onde vocês estão não deve dar para saber para onde está rodando. Mas vejam, deixa eu voltar um aqui. Aqui fica mais fácil, olha. Eu acho que eu não falei para vocês, mas o cometinha, o rabicó é fininho, a cabeça é maior. Então eu sei da onde está saindo, para onde está indo o cometa, e portanto eu sei para que lado ele está andando. Então vejam que no plano sagital, fica mais fácil de ver no plano frontal, a saída é para baixo. Então o que eu estou vendo aqui é que a alça do QRS, nesse caso, ela sai para baixo para depois subir, como vocês estão vendo aqui. Consequentemente, se a alça sai para baixo, não tem área inativa inferior. Não tem nenhuma dúvida que o que eu estou vendo aqui não é uma área inativa inferior.
tá certo? Outro bloqueio de ramo esquerdo e de novo com a mesma dúvida. Vejam o QS em D3, um QRS bem pequeno em AVF, com um Rzinho talvez inicial bem, ou com uma duração estranha, um início estranho. E, de novo, vejam um R que não cresce de V1 a V3, QRS de pelo menos 0,13, bem alargado, com característica de um bloqueio de ramo esquerdo no elétrico, que é isso que a gente vê aqui, olha. Vejam que ele perde aquele ombro inicial do septo, é a ativação anômala do septo do BRE, vem tudo para trás e depois os cometas ficam todos grudados, caracterizando o bloqueio de ramo esquerdo. Quando a gente vem para o plano frontal, talvez não fique muito claro se está saindo para cima a alça do QRS, portanto com área inativa, ou para baixo sem área inativa, a gente vem para o plano sagital e de novo a alça sai para baixo, não tem área inativa inferior nesse caso. Esse é um outro traçado onde tem um QRS largo, uma cara de BRD em V1, com um eixo para a direita. A gente sabe que o BRD não é tão forte assim para quando ele é bloqueado levar o eixo tanto para a direita, mas está aqui um eixão para a direita. S em V5, V6, será que eu só tenho um BRD que sai com um QR, um Qzinho em V2, tem alguma coisa nessa parede nessa parede septal ou anteroseptal? Tem um BRD com mais alguma coisa? Enfim, vejam como fica essa alça aqui no plano frontal. Eu tenho onda P bem pequenininha aqui dentro, mal dá para ver essa onda P. Dela sai um QRS, uma alça de QRS para cima, mas os cometas não estão grudados, portanto, essa Q da parede inferior não é a área inativa mesmo. Essa alça ela vem para baixo e mais da metade da alça do QRS encontra-se à direita e o final dela característico de um bloqueio de ramo direito. Então eu tenho um BRD com muita atividade elétrica à direita. Portanto, isso é uma sobrecarga do VD associada ao bloqueio de ramo direito. O que a gente vê no plano horizontal? Essa saída para trás, isso aqui é realmente estranho. Essa saída para trás, ela rapidamente vem para frente e, de novo, olha, pelo menos metade ou um pouco mais da metade da alça está à direita. BRD com VD, e aqui dá até para se discutir se não tem um bloqueio da divisão anteromedial associado nesse caso, que é um achado bastante difícil de se ver no dia a dia. Às vezes acontece. Nós esperaríamos mais Q em V3, mas cada um tem um BDAM que consegue. E a onda Q de V1, V2, V3 é porque a alça sai para trás na negatividade das três derivações. Aqui sim, um BRD sem maiores complicações, um V1 conhecido. Vejam que essa é a alça típica de um BRD no plano horizontal. Eu tenho a P aqui no meio, dela sai uma alça de QRS que vem para a esquerda, mas vejam que as distâncias não são grandes entre os cometas, então é uma ativação com velocidade normal, mas isso inverte e vem tudo para a direita. Os cometas ficam todos grudados à direita. Essa é uma alça no plano horizontal que mostra um BRD. O que eu estou vendo aqui? Vejam, lembrem-se que o V1 está aqui, ó. O V1 está nesta posição. Caprichosamente, isso que acontece está quase que perpendicular a V1. Então eu não consigo ver este começo em V1. Tudo bem? Porque a projeção de algo perpendicular a uma derivação é um ponto. Isso aqui está quase que perpendicular a V1, eu não consigo ver. Entretanto, quando isso volta, isso vai cair bem na positividade de V1, os cometas grudados alargam o QRS, é esse final do QRS que nós estamos vendo. Bloqueio de ramo direito. É um BRD com área inativa inferior, vejam a cara do QRS em D2, um QR em D3 com uma repolarização estranhérrima, a mesma coisa em AVF. Temos que ir para o plano frontal, né? Mudar o nosso plano. E às vezes ficam as coisas muito grudadas. A P está aqui no meio, a alça de P. Da alça de P sai um QRS que eu não preciso nem olhar muito, porque o que eu
Vejo no plano frontal de uma área nativa inferior, já falamos várias vezes, a alça tem que sair para cima e de uma forma bem lenta. Nada sai para cima. Se não sai para cima, não tem área nativa inferior. Isso aqui é um dos transtornos de condução associados ao BRD, que pode fazer uma cara que lembra uma área nativa inferior, mas não é. Bloqueio de ramo esquerdo. Ah, eu estou voltando, legal, né? Sensacional. Mais um BRE, onde aqui sim, aqui tem uma área nativa inferior, né? A não ser que não tenha, como o Dr. Souza falava. Vejam que a alça no plano horizontal é exatamente a mesma. Sai tudo para trás, ativação anômala do septo, e depois os cometinhas ficam grudados, cara de BRE. Opa, tem alguma coisa que está saindo para cima aqui. Será que é a área nativa inferior? Eu só preciso saber se isso aqui está saindo para cima ou está voltando por cima. Eu tenho que conseguir olhar a cara do cometa, que não dá, né? Vamos combinar. Quando eu olho no plano sagital, que ajuda muitas vezes, vejam que de novo os cometinhas não saem para cima, eles saem para baixo. O que a gente está vendo aqui em cima é essa volta que acaba ficando para cima. Então, de novo, não tem área nativa inferior nesse bloqueio de ramo esquerdo. Tudo bem, às vezes por que você está falando se tem, é tão importante falar se tem ou se não tem, né? Então, na prática, a gente sabe, quanto mais coisas a gente acha de estrago, estatisticamente é pior o prognóstico, tem mais área lesada. Então, é importante o cara ter só um BRE ou um BRE com área nativa inferior, né? Então, essa é uma das ideias. Aumento de câmaras cardíacas. Bem, todos aqui são cardiologistas, átrio esquerdo gigante, Morris, voltagens do QRS, strain. Aqui eu tenho uma sobrecarga das câmaras esquerdas clara, e não tem dúvida. Outro exemplo, eixo para a direita, R maior do que S em V1, S em V5, V6, sobrecarga do VD. Não tem qualquer dúvida no diagnóstico eletrocardiográfico. Aqui não só átrio direito mais átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, ambas as quatro câmaras, ambas direito, esquerdo, átrio e ventrículo, também aumentados. Então, quando é que a gente vai pensar em usar um veto, né, ou o que a gente vai ver no veto numa sobrecarga de câmaras esquerdas? De novo, olha esse eixo para a direita em D1, só pode ser um VD isso aqui, a chance é muito grande de ser um VD. Vejam a onda P de V1 como está muito para frente, um QRS totalmente para frente, então isso é um VD. Mas é um VD com área nativa inferior? Vejam essa onda Q exageradamente grande na parede inferior. O que é uma sobrecarga do VD? Vetorcardiograficamente falando, eu tenho que ter as coisas para a direita, né? Se o VD cresceu, as coisas vão para o lado direito, que é o que eu estou vendo aqui. Está do lado direito no plano frontal, está do lado direito no plano horizontal, tem sobrecarga do VD. Vejam que a alça do QRS ela sai para frente, com uma rotação horária, diferentemente do que eu espero daquele ombrinho do septo. Por quê? Porque as coisas estão para frente e para a direita. Quem está para frente e para a direita é o ventrículo direito, sobrecarga do VD. Mas tem a tal da área inativa inferior. Como é que é a área inativa inferior no veto? A saída tem que ser para cima numa rotação horária. O que eu tenho? Eu tenho alça para cima. Opa, deve ter uma área inativa inferior. Mas eu não tenho. Por quê? Porque a rotação ela é anti-horária. Qual a diferença do horário e anti-horário para o diagnóstico da zona inativa? Quando você tem uma área inativa inferior, normalmente o que é ativado? O que sobra? Tudo menos a parede inferior. E quando você tem essa perda da parede inferior, obrigatoriamente, só a parede inferior, obrigatoriamente você tem a ativação pelo fascículo, normalmente pelo fascículo póstero inferior. Normalmente. Se isso acontece, você tem que descer para subir. E a rotação, ela obrigatoriamente ela fica anti-horária. Isso tem que acontecer. Só que nem sempre acontece desse jeito, né? Então,
O que tem que ficar na nossa cabeça? Perdeu a parede inferior, a ativação tem que acontecer de cima para baixo. Ativa a parede inferior retrógradamente. Não, se perde a parede inferior, tem que ativar as porções de cima para depois chegar embaixo, né? E quando isso acontece, eu tenho que ativar numa rotação horária. Não tem outra forma disso acontecer se for uma área nativa inferior. Diferentemente daqui, que a ativação ela está para cima, mas ela está num outro sentido. A área nativa não faz essa rotação. Não faz. A área nativa inferior não faz essa rotação no plano frontal. Não tem como fazer. Então, fica claro no vetrocardiograma que não dá para falar que isso é uma Q patológica. Não é mesmo. Por que tem Q na parede inferior? Então, se eu tenho D2, D3 e AVF, está tudo para cima, isso tudo cai na negatividade das três derivações. Vai ter uma inscrição negativa nas três. Mas, pela rotação, eu tenho certeza que isso não é necrose. Isso é o VD que realmente está fazendo as coisas caminharem para o outro lado. Então, é o VD que faz a rotação inverter, nesse caso. Tá bom? Bloqueio de ramo direito, BDAS, não tem muita dúvida. Então, BDAS, a alça vem para cima e para a esquerda, claramente tem um BDAS. Mas, por que o BDAS faz com que a alça fique, pelo menos 1/3 dela, toda à direita, com os cometinhas praticamente fundidos no seu final? Porque tem um bloqueio de ramo direito. Na verdade, eu não falei para vocês, mas se eu contar os cometinhas, eu sei a duração do complexo QRS, né? Dá para fazer a conta, precisa só conseguir enxergar os cometinhas, mas dá para contar, né? E vale aquela mesma regra, 0,12 bloqueio de ramo direito, 0,13 bloqueio de ramo esquerdo. Então eu tenho, pela quantidade de cometas e à direita, um bloqueio de ramo direito. Como a alça está para cima e para a esquerda inicialmente, eu tenho um BRD com BDAS, tá bom? E essa é uma alça também característica do BRD, com uma alteração de repolarização ventricular. Vejam que eu tenho a Pzinha aqui, olha, alça de P aqui no meio. Ela sai aqui para frente e para a esquerda e inverte o seu sentido, vem toda para a direita, os cometas grudam pelo BRD. A gente sabe que a onda T ela fica oposta ao complexo, ao ramo bloqueado, ao retardo, né? E vejam que ela não está exatamente oposta a isso, ela deveria estar aqui, ó, a onda T, e ela fica meio que para cá. Vetrocardiograficamente, isso aqui é uma alteração de repolarização ventricular e a projeção dessa onda T em V1, V2, V3 é na negatividade das três derivações, que é isso que a gente está vendo, olha, V1, V2, V3 e até V4 com T negativa. Eu não explico pelo BRD tanta onda T negativa nas precordiais. Então, eletrocardiograficamente, BRD com BDAS, mais uma alteração da repolarização ventricular que é vista por essa onda T mal posicionada que não está exatamente diametralmente oposta ao bloqueio. Pré-excitação. Pré-excitação normalmente é fácil de ver desde que o indivíduo esteja pré-excitado, né? E não tem muita dúvida, PR curto, onda delta e tal, dá até para falar se é uma posteroceptal, direita, esquerda, não interessa muito, mas não há dúvida numa pré-excitação. Outro traçado de pré-excitação ventricular, PR curto, onda delta. E o que eu vou ver no eletro? Então, quando eu penso numa pré-excitação, eu estou pensando que o ventrículo está sendo ativado por uma outra região, inicialmente, que não no AV. Demora para passar o estímulo no AV, a anômala passa rapidinho, por isso que o PR fica curto. Mas o começo do QRS ele se faz para uma região que não tem sistema elétrico de condução. Consequentemente, a velocidade cai da condução desse estímulo nessa região onde a veia anômala está ligada ali, átrio-ventrículo. Consequentemente, o início da alça do QRS ele é totalmente anômalo. Eu tenho uma retificação da saída do QRS, eu tenho que quase que uma linha contínua, eu não consigo separar os cometas porque eles estão fundidos, eles estão muito próximos
E estão próximos por quê? Porque essa é uma região onde não tem sistema elétrico de condução, é onde a via anômala está inserida no ventrículo e começa uma ativação ventricular por ali, né? Então, como é que eu reconheço uma pré-excitação no vetrocardiograma? A ativação septal ela é sempre anômala, com uma retificação do seu começo, quer seja no plano frontal ou no plano horizontal. Vejam como isso aqui sai reto, olha. Parece que esqueceu de fazer a curva, né? Passa direto sem fazer o caminho habitual, com os cometas todos grudados. Aqui é a mesma coisa. Quando eu tenho essa alça que sai sem fazer qualquer curva, ela não sai nem para trás, nem para frente e não faz curva, ela sai reta para depois fazer algum tipo de movimento. E vejam que é uma linha contínua, eu não consigo separar os cometas aqui. É uma velocidade muito lenta do estímulo elétrico nesta região ventricular. A mesma coisa aqui, olha como isso aqui sai tudo grudadinho, só poderia ser explicado por uma pré-excitação ventricular. De novo, faltou a curva, né? O negócio sai que sai e não quer saber. Ele vai por onde é possível nessa região. Aqui no plano horizontal a mesma coisa, ó. Vai fazer a curvinha lá atrás só. Então não tem dúvida que essa retificação do começo do QRS com esses cometas próximos é sim uma pré-excitação ventricular. E Nelson, nesse aí, voltando por favor, quer dizer, a fase inicial ela é lenta e a fase final dela é lenta também, quer dizer, aparentemente pode ter um ramo direito nesse aí ou não? Numa alça do QRS a gente sempre tem o começo e o fim lentos, mas pouco lentos. É bem verdade que aqui está muito grudado. Então é possível que tenha associada a essa pré-excitação alguma outra coisa, eventualmente um transtorno à direita, mas ainda assim a gente fica um pouco vendido porque se o começo já é estranho, eu não sei por onde está acabando. A gente fica um pouco ainda sem ter certeza. Em V1, ele é tardio, Sim. Esse R tardio é isso aqui que você está vendo, né? Não bate muito com a pré-excitação. Não bate. Pode ser que tenha mesmo. Que é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um bloqueio de ramo esquerdo ou uma pré-excitação ventricular? PR curto, tem esse começo estranho aqui, ó. A cara é de um BRE, mais ou menos, né? Lembra um BRE. O que a gente vai fazer, né? Vai fazer o veto. E o que a gente vê no veto? Olha a saída da alça, como ela não tem cara de nada, é uma reta. Esqueceu de virar. Então esse começo, olha o tanto que é lento. Quando a gente fala que o começo e o fim são lentos, são os primeiros 10 milissegundos, né? Isso aqui é um absurdo, né? Então há sim uma pré-excitação ventricular. Entretanto, olhem a cara da alça no final do QRS. Não lembra uma alça do BRE, que a gente viu que sempre sai para trás e depois termina lento? Essa é uma associação de um transtorno de condução do ramo esquerdo com pré-excitação ventricular. E a gente consegue, de certa forma, ver com mais clareza do que com um eletrocardiograma propriamente dito, que muitas vezes a gente olha e não sabe o que escrever no laudo, né? Então, de novo, vejam essa saída lenta, tudo grudado, sem fazer curva. O começo é a pré-excitação, o final é o transtorno de condução pelo ramo. Uma dúvida, quando você vai determinar o eixo, no caso do QRS, pela eletrocardiografia, você usa a rosa dos ventos, aquela história toda e tal. E quando você usa o vetocardiograma, como você determina o eixo pelo veto? O eixo é quando você tem que separar em áreas iguais. Você traça uma reta onde, a rigor, eu estou falando que essa banda de cima tem a mesma área da banda de baixo. O eletro também é pouco importante, não importante se é mais lenta ou mais baixo, porque ali, se traçar no meio, a fase inicial tem mais cometas, você depois mais lenta. Você teria que fazer um mix, mas às vezes você não consegue. Então, mas de qualquer forma, se você falar que está para cá ou está mais para cá porque tem a variação, você vai errar em 10, 15 graus. Não é isso que vai mudar o seu diagnóstico. Mas lembre-se que no eletro também você teria que usar a área. É que a gente mal sabe fazer conta de mais e menos. Imagina calcular a área, não dá, né? Mas é isso aqui, ó. Então, isso que você acabou de falar. Esse começo está muito lento. Quanto que eu vou considerar, né?
Mas o fato é que o negócio está vindo para cá. Então, esse eixo é esse aqui, ó. Não foge disso aqui. Tá? Tudo bem? Isso aqui, ó. Olha essa onda P. Não dá para não falar que é um lado esquerdo, né? Mas é um lado esquerdo com esse PR estranho. Um começo que, putz, isso é delta ou não é delta? Mas se eu vou falar de pré-estação, como é que eu vou falar do QRS, né? Então, de novo, faltou a curva. Isso aqui sai que não quer saber de fazer curva nenhuma. É uma reta, uma retificação do começo da saída da alça do QRS que caracteriza a pré-estação ventricular. Olha essa bolota aqui do meio. A gente sempre viu P's menores. Isso aqui é a P gigante do lado esquerdo, aumentado. Sai o QRS reto e depois vai terminar, sabe-se lá onde, porque deve ter uma sobrecarga do VE também associada a essa pré-excitação ventricular, né? Hipertrófico. Então, a gente sabe que não há um eletro típico de cardiomiopatia hipertrófica. Normalmente, a repolarização é o que chama mais atenção, com Qs rápidas e profundas. Então, existem várias apresentações onde se suspeita de cardiopatia hipertrófica. Eu não estou colocando a idade, evidentemente a idade do paciente é muito importante, mas normalmente são pacientes jovens com eletros que você não explica de outra forma a não ser como uma doença miocárdica. Essas Qs profundas e rápidas, mais do que profundas, mas são rápidas, que fala contra uma área inativa, sugerem, não dá para ter certeza depois, antes de alguns exames, mas de cardiopatia hipertrófica. Mesma coisa, vejam como é rápida essa onda Q, V4, V3, V4, V5, V6, parede inferior, né? São exemplos de cardiopatia hipertrófica e essa repolarização infra de ST, essas T's profundas, tendendo à simetria, nos faz pensar na cardiopatia hipertrófica. Do ponto de vista vetor-cardiográfico, o que vai nos chamar a atenção? Aqui tem, ó, P, bolinha do meio, sai o QRS, rotação anti-horária, termina a alça do QRS, onda T que não fecha. É uma onda T que não, ela começa e termina em lugares diferentes, tende a fazer um formato mais redondo, é uma alteração de repolarização que é bastante típica, ou lembra bastante uma miocardiopatia hipertrófica, quando a gente olha um vetorcardiograma. Isso aqui também é outra coisa interessante. Quando eu imagino uma alça de QRS, obrigatoriamente, num indivíduo normal, ela tem que começar e terminar no mesmo lugar. Então, se a alça do QRS não termina no mesmo lugar, e eu sei que o final do QRS é o ponto J está deslocado. Tá certo? Então, se eu tenho uma alça de QRS que começa aqui, ó, P, sai do P, da onda P, da alça de P, o QRS, e ela termina para lá, eu tenho um ponto J deslocado. Todo deslocamento gera-se um vetor, da onde começa para onde termina. Então, eu tenho um vetor de ponto J que tem esta direção do centro para a direita. Isso significa que em V6, V5, V4, eu vou ter um ponto J na negatividade dessas derivações, portanto um infra de ST. É isso aqui que vocês estão vendo, olha, infra de ST em V4, V5, V6. Esse deslocamento do ponto J vai ser importante quando a gente for ver brugada e repolarização precoce. Aqui a mesma coisa, vejam P, alça de T, QRS com rotação anti-horária, a alça do QRS termina num outro lugar que não é o mesmo que começou, olha o infra de ST nas mesmas derivações, e uma onda T totalmente aberta, que não termina também onde começa, e o tamanho dessa onda T com essas T's profundas é um vetor que lembra bastante um indivíduo com cardiomiopatia hipertrófica. Vejam que é muito diferente a onda T normal de uma onda T dessa situação. E acho que é o último exemplo de miocardiopatia hipertrófica, mas são muito semelhantes. Vejam infra de ST V3, V4, V5, V6. Por que tem infra? Porque o começo da alça de QRS no plano horizontal não é o mesmo do seu fim. Desloca o ponto J numa posição onde dá infra de ST. Então, como é que seria o supra num infarto agudo? Esse término teria que ser para cá. Há um deslocamento também, mas na positividade das derivações onde está ocorrendo a corrente de lesão, né?
cardiopatia ritmogênica do VD, o pastor está tentando, a gente deve conseguir, a gente está com uns 60 casos de displasia, onde ele vai mostrar alguma coisa do veto, como ele fez no Brugada. Eletrocardiograficamente, onda Epsilon não é muito comum. Quem viu algumas vezes dificilmente esquece e não daria isso como uma displasia, mas nem sempre é tão fácil. Onda T negativa, V1, V3, a mesma coisa aqui. Então, onda Epsilon nada mais é do que o final do QRS lento e de baixa amplitude. Grande duração, baixa amplitude, que é uma região onde tem cicatriz, tem gordura, enfim. E o estímulo passa devagar, gera coisas lentas e de baixa amplitude. Quando a gente olha o veto disso, o pastor olhou isso aqui e falou, não é possível, isso aqui não é um BRD. Por mais que tenha alguma semelhança, e deve ter, porque a displasia ritmogênica do VD, o problema está à direita, a representação elétrica vai estar à direita do problema. Entretanto, quando ele olha uma alça como essa no plano horizontal, ele tem certeza que esse retardo ele é muito grande para ser um bloqueio de ramo direito. Isso não está publicado, a gente está tentando juntar uns números porque ninguém aceita a cara do negócio, tem que mostrar número para provar que isso é verdade. Então, em algum momento, eventualmente, a gente volta para mostrar isso para vocês. Aqui a mesma coisa, vejam, olha, onda P aqui no meio, sai o QRS, vem para a direita como se fosse um BRD, mas é um atraso que não é um atraso de BRD. Uma onda T também mal posicionada para um BRD, ele vai falar alguma coisa, vai conseguir mostrar que isso é uma alça bem característica da displasia ritmogênica do ventrículo direito. Vejam que esse eletro nem é tão sugestivo assim, tem um R mais amplo em V1, só as T's negativas de V1 a V3, mas de novo, é uma coisa que vai atrasar de uma forma grosseira aqui para a direita, faz uma maçaroca ali. Enfim, o veto ele é diferente de um BRD típico que a gente está acostumado a ver. E finalmente, as síndromes do ponto J, que acho que é o que mais tenha motivado vocês a virem para cá. Repolarização precoce e Brugada. O que tem que ficar claro para todo mundo que, de uma forma geral, ou na maioria dos casos, o eletro ele é diagnóstico muito facilmente, né? Então, para a repolarização precoce na última diretriz, eu preciso ter ou um notch ou um slurring, eu preciso ter um entalhe ou um alentecimento do final do QRS nas derivações laterais esquerdas, ou parede inferior, ou D1 e L, com ou sem supra de ST. Eu não preciso ter o supra de ST, mas eu preciso ter esse negócio aqui, ó. Então, quando eu tenho um eletro como esse, não tem dúvida que é uma repolarização precoce. A mesma coisa aqui, V4, V5, V6, olha o slurring, olha o notch. Isso aqui está melhor do que o slurring, né? É um negócio que desce meio lento. Repolarização precoce, não há dúvida. E o que a gente conseguiu ver de alguns anos atrás, comparando esses traçados? Que o vetrocardiograma numa repolarização precoce, que eu vejo no plano horizontal, é isso aqui, olha. Vejam, onda P aqui no meio, da onda P sai o QRS, rotação anti-horária, septo, porções basais, parede livre. Eu não sei se vocês conseguem perceber uma forma de um gancho que faz o final dessa alça. Esse gancho que vem da esquerda para frente, 100% das repolarizações precoces apresentam esse formato, essa apresentação vetrocardiográfica. E, de novo, a alça do QRS começa aqui, ela vai terminar aqui. Portanto, eu tenho deslocamento do ponto J, o ST está deslocado. Para onde? Depende. Nesse caso, V6, V5 e V4, com supra, porque eu tenho um começo do QRS aqui, o final aqui, o vetor está de lá para cá, cai na positividade dessas derivações. É esse suprazinho que vocês estão vendo aqui. Ó. Tá certo? De novo, não tem muita dúvida que tem uma repolarização precoce aqui. O que eu tenho que olhar no plano horizontal? P, QRS, rotação anti-horária, e tende a fazer essa voltinha, que é um gancho onde vai terminar com ponto J e depois a onda T. A gente viu isso em todas as repolarizações precoces e não tem no Brugada. Depois eu vou mostrar para vocês porque que eventualmente isso pode acontecer e dar alguma dúvida. Mais um exemplo de repolarização precoce, não deixa muita dúvida, também na parede inferior um pouquinho. E
o gancho é sempre o mesmo. Às vezes a gente precisa virar um pouquinho a cabeça, mas vejam, a alça do QRS sai, termina num lugar diferente aqui, tendendo a fazer uma voltinha da alça do complexo QRS. De novo, aqui acho que o gancho está até melhor. Olha. Onda P está meio pouco vista, mas sai o QRS com rotação anti-horária. Ele termina num gancho, num lugar diferente de onde começou. Isso é gerado um vetor que cai na positividade das derivações laterais esquerdas, é onde vai ter o supra de ST nessas derivações. E alguma diferença nesse gancho na repolarização precoce da vagotonia sensulato versus a repolarização precoce marvada? Tem alguma dica aí no veto? Eu vou confessar a você que se eu falar para você que eu já vi uma repolarização precoce maligna e fiz veto, é mentira. Eu posso não saber, mas conscientemente eu não fiz. Se vocês devem ter lido as publicações referentes à repolarização precoce maligna, o que eles falam é que não há um supra de ST, o ST ele é horizontal ou descendente. O que ele está falando é que não há um deslocamento do ponto J, normalmente na parede inferior ou inferolateral, e se eu não tenho um deslocamento do ponto J, porque ele é horizontal ou descendente, eu não vou ter esse começo e fim em lugares diferentes no vetrocardiograma. Então, eu espero ver o gancho terminando no mesmo lugar que começou. É isso que eu imagino quando eu conseguir fazer um veto de uma repolarização precoce maligna. Por quê? Porque não tem supra. Se tem supra, não é horizontal ou descendente, que é o característico que tem mais mortalidade nessa população estudada. Mas eu nunca vi. Tá? Isso aqui é para vocês verem, a repolarização precoce aqui está na derivação D2, D3, AVF, portanto plano frontal, e vejam que o gancho está ao contrário, né? Porque a alça do QRS sai para cima e vem para baixo, e depois faz um ganchinho ao contrário aqui, terminando num lugar diferente da onde começou. Então eu tenho um vetor que vem para baixo, se ele vem para baixo, vai cair na positividade D2, D3, AVF, supra de ST. E finalmente a brugada. E de novo, não tem como hoje não fazer o diagnóstico de brugada com esse aspecto eletrocardiográfico. Não é para isso que a gente faz veto. Ponto J com pelo menos 2 milímetros acima da sua linha de base, essa descida lenta do segmento ST, seguida de T negativo em pelo menos V1. É isso que eu preciso para falar que eu tenho um padrão eletrocardiográfico de brugada. Se eu não tiver, eu posso elevar as derivações para as precordiais superiores, ver segundo, terceiro e terceiro espaços, esse aqui é o quarto espaço intercostal. Se eu achar nessas derivações superiores essa cara, eu também faço o diagnóstico de brugada tipo 1, tá bom? E o que nós vimos no veto? Nós vimos no veto essa cara aqui, olha, que ele chamou de nariz de brugada. Então eu tenho P aqui no meio, QRS, vejam que o QRS sai, a alça do QRS sai daqui no meio, ó. E olha onde ela termina. Longe do seu começo, não é no mesmo lugar, tem o deslocamento do ponto J. Então o vetor sai daqui do começo, vem para o seu fim, cai exatamente na positividade de V1, eu tenho o supra de ST em V1. Mas vejam que os cometas ficam grosseiramente juntos. Isso aqui é um escândalo, essa fusão de cometas. Essa fusão de cometas é essa descida lenta do segmento ST. Esse nariz de brugada a gente não achou em 100% dos casos no plano horizontal por um motivo simples. Da nossa população estudada, 3, por um capricho, isso aqui começava a vir para frente e descia. Então, a gente tem um plano aqui, né? O negócio vinha e descia, eu não conseguia ver no plano horizontal, eu via no plano sagital, o nariz de brugada. Então não é 100%, mas... Não, e vejam que o fenômeno ocorre à direita. Só pode ocorrer à direita uma vez que o problema do brugada está na via de saída do ventrículo direito ou naquela região à direita do ventrículo, né? De novo, vejam essa cara do eletrocardiograma, é indiscutível um brugada, mas
Aqui é para mostrar que o veto tem este nariz. Onda P, QRS, e ele vai terminar num lugar diferente de onde começou e fundem-se os cometas todos à direita com essa dobra. Ele muda de posição a ponto da onda T estar deslocada. Vejam que no normal eu tenho QRS, quando o QRS vai terminando é quase que um contínuo QRS onda T. Aqui eu tenho QRS, ponto J joga para lá, para o outro lado a onda T. E é essa jogada para lá que faz essa cara do nariz que que nós descrevemos aí há alguns anos, é esse negócio aqui, ó. E esse deslocamento pela lentificação do estímulo faz com que a onda T seja deslocada e não fique numa continuidade com o final do complexo QRS. Outro exemplo, esse exemplo é mais difícil. Vejam o V1, não dá para se fazer o diagnóstico de Brugada tipo 1 por esse eletro. Nas derivações superiores eu não tenho desse traçado. Eu não saberia dizer para vocês o que eu veria, porque não foi feito nesse caso. Mas quando eu faço o veto, vejam, P, QRS, acaba o QRS aqui, desloca a onda T para o outro lado e faz esse negocinho aqui que não é bem um nariz. E é isso que nós estamos tentando resolver na tese que está sendo feita lá. A gente vai fazer um algoritmo vetorcardiográfico para diagnosticar o Brugada. Repolarização precoce e outras coisas, tá? Tá quase saindo isso aí. Então a gente vai fazer umas medidas e vai mostrar isso para vocês. É evidente que o veto tem suas limitações, como qualquer exame. Pouquíssimos lugares fazem, até porque não tem um aparelho. E precisa saber interpretar, né? O treinamento específico precisa, porque senão fica uma coisa de louco. E o que nós estamos tentando fazer é validar os aparelhos que estão surgindo, até porque eles estão fazendo o quê? Como é que eu tenho o eletroveto juntos? Eles fazem as derivações convencionais, existe um cálculo matemático com matrizes, etc., que geram as 3 derivações ortogonais. É muito legal, porque você faz um exame e tem 2, né? Só precisa saber se as derivações ortogonais estão representando exatamente a realidade. Isso a gente faz fazendo Fukuda, que são as derivações de Frank, convencionais, e compara com esse negócio que está sendo inventado, que é o eletroveto. Então é isso, pessoal. Deu dúvida no eletro, o veto ajuda, quer seja porque as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo ou porque o fenômeno está atenuado. Para o ensino é bastante importante para nós, tem mudado bastante o jeito dos alunos aprenderem eletro nessas condições que nós discutimos hoje. Nelson, sobre bloqueio de ramo. Eu nunca fui convencido da existência simultânea do bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo sem ocorrer um BAV total. Isso seria, o veto ajudaria isso? Isso é possível? E como você explicaria isso? Não explico. Não tem? Não. Eu não explico. Como você acha que não dá para ter as duas coisas sem um BAVT. Eu acho que não dá. Concomitante BRD com BRD? Com BRE? Já me tem, por exemplo, um evento já foi discutido há anos atrás, tem um BRE, um BRD e não tem BAVT. Eu não consegui captar essa informação. Aí está no conceito de... Bom, você já não usou a palavra completo, já começa bem. A palavra sempre completo passa, no né? bloqueio, ela encerra o assunto, não dá mais para conversar. Da mesma maneira que você tem distúrbios de condução pelo ramo esquerdo, que podem se agravar e progredir ao longo do tempo. Mesma coisa para o lado direito. Então, nada impede que você tenha atraso na condução pelo ramo esquerdo e atraso na condução pelo ramo direito. Qual o problema? Né? O grau de manifestação elétrica vai depender do grau de atraso para cada uma das câmaras, no entanto. Mas, com certeza, há passagem por algum lugar. Pelo ramo direito, pelo ramo esquerdo ou por ambos. Né? Às vezes você pega um QRS, às vezes o bloqueio de ramo esquerdo, direito. Você pega, hoje está com 140 milissegundos, daqui a 2 anos está com 160 milissegundos, a cara é a mesma. Quer dizer, piorou aquilo que você já chamava do bloqueio completo. Então a única explicação é, o bloqueio não é completo. Que o bloqueio não é completo quando a gente imagina que não passa nada, isso é equivocado. Né? Sempre passa. Sempre passa.
com dificuldade, maior ou menor, mas sempre passa. É que eu não consigo imaginar um transtorno grande o suficiente dos dois lados, onde eu consiga ainda ter uma ativação ventricular mínima. Né? Quando ele fala em transtorno de condução, é uma ótima saída, porque transtorno de condução pode ser desde um QRS de 0,11, 112, 111, até 119, 118. Passa com dificuldade, mas passa. E aí sim você consegue entender como você tem um transtorno à direita e um transtorno à esquerda concomitantes e sem BAVT, porque sempre passa. O que eu tenho muita dificuldade ainda, que talvez seja a sua dúvida, é quando ele fala que tem um QRS de 140, e aí você vai falar que 140 é um problema à direita e à esquerda, lógico, depende da cara do QRS, né? Mas como é que o cara demora 140 milissegundos para ativar um ventrículo e essa dificuldade está dos dois lados? Eu tenho ainda um certo receio em afirmar que isso é possível. Que é possível transtornos dos dois lados gerarem QRS sem BAVT, sem dúvida que é possível. Agora, se isso for muito avançado, eu ainda tenho dificuldade de entender como isso se processa sem um BAVT. Preciso ver e ainda assim ficar pensando em semanas. Bom, tiver. Então o conceito de zona inativa na parede inferior tem que ser rotação horária. A rotação horária. Rotação horária, sempre. Sempre porque você perde, provavelmente você perde o póstero inferior e a ativação tem que sair para cima. Só que, porque assim, o póstero inferior está aqui e o anterior superior está aqui, né? Então você tem que ativar para cima e ele acaba vindo nesse sentido horário. Por isso é que tem essa rotação, até pela disposição anatômica dos fascículos anterior superior e póstero inferior. Então, a rotação horária numa alça de QRS para cima não é área inativa. É a associação de VD com BRD, VD com BDAS ou qualquer coisa que você possa imaginar. Num coração normal, a rotação horária ou anti-horária tem algum significado clínico? Zero. Então, você pode ter, na verdade, 3/4 da população, a rotação ela é horária. O septo sai para cima rapidinho, desce, ele sai para cima, desce e volta. Só que 1/4 é o contrário. Ele sai quase que a 180, desce e depois sobe. Mas é absolutamente normal, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que a vetocardiografia, como você falou, ela traz uma noção tridimensional que a gente perde quando a gente olha só o eletrocardiograma, né? Olhar o coração tridimensionalmente, imaginar o vetor septal acontecendo, os vetores de parede livre, mas eu pelo menos não fui treinado para ler, para entender a vetocardiografia. A impressão é que primeiro deveria se entender a vetocardiografia para depois você ver a representação gráfica nas derivações, que é o eletro. Né? Ou concomitante. A gente faz o contrário, né? Eu não fui treinado, estou tentando inverter essa situação. A gente tem uma liga de eletro que é recente e eles estão aprendendo eletro com veto. O que eles saem sabendo ali é um negócio bem mais do que muito residente, mas muito residente. Eles são carinhas de segundo, terceiro ano, quarto ano da faculdade, né? E vão lá porque começa a ver e entende que vai para direita, esquerda, frente, trás, superior, inferior. Mas é o que você disse, a gente começa a ver por onde o caminho está sendo feito do estímulo elétrico, né? E em 3 dimensões, que no eletro você fica muito biplanar, né? Não tem muito jeito, você acaba até imaginando, mas você fica naqueles 2 planos ali. É assim que sempre foi. No Wolff, a orientação da onda delta, você consegue definir a origem a inserção da via acessória pela orientação da fase inicial? Então, essa foi a tese de doutorado do Pastor em 92, né? Ele conseguiu, porque ele e o Sousa fizeram, aconteceram lá. Dá.
Para mim ainda é mais fácil no eletro. Você olha no eletro, quem está acostumado logo já fala onde é. É que às vezes aquelas médio-septais, anteroceptais, você fica um pouco na dúvida. No veto não deixa muito não, mas porque você vai ter uma saída ou toda para trás ou toda para frente. Então você já dá para saber se a via é esquerda ou direita. E aquelas que são para trás, mas depois vem para frente, é a posteroceptal. Dá para saber. Mas para nós que fazemos a parte invasiva é mais fácil o eletro ainda. É mais imediato. Se olha o eletro, você já sabe onde está a via. Né? Uma pergunta. Um daqueles eletros que você mostrou de hipertrófico, quando o paciente chega no pronto-socorro, desconforto, faz o eletro, assusta, né? Sem dúvida. AT invertida. Da onda T, né? AT invertida, né? Sim. Porque às vezes a queixa do paciente é aquelas mais vagas, né? E como uma vez que chegou no pronto-socorro com desconforto, sempre pensa em coronariopatia. O veto ajudaria muito a diferenciar, né? Você, analisando um veto e vendo as características de um hipertrófico, ajudaria no diagnóstico? Eu tenho dúvida. Primeiro, porque é lógico que no dia a dia é muito diferente, né? Você está lá com o cara na tua frente, é diferente. Mas, normalmente, esses hipertróficos são jovens. Não que o jovem não possa ter coronariopatia, pelo contrário, a gente já viu várias com idades bastante curiosas, né? Mas as voltagens são tão grandes, mesmo nessa 16, 17, 18, 19 anos, que a chance de ser uma coronariopatia, por mais que ela exista, é menos provável. Só que na hora do vamos ver, você acaba pedindo enzima, você acaba fazendo uma investigação convencional, porque precisa descartar o mais grave. E o veto, o que ele vai mostrar para você? As voltagens grandes, que a gente já viu no eletro, o infra-GST, que a gente já viu no eletro, e aquela mega onda T, que pode até ser simétrica, mas também por conta da miocardiopatia hipertrófica. Não acredito que ele vá ser muito útil, não acredito. Acho que é mais a clínica mesmo e exame físico, enfim, né? Se tem alguma outra coisa da história que possa ajudar. Pode falar alguma coisa da voltagem, a análise da voltagem pela vetocardiografia, as escalas de Eu não mostrei para vocês algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente tem Cada 5 cometas são 10 milissegundos. Então, se eu conto os cometas, eu sei quanto dura a alça, quer seja de P, mas P, né, é impossível contar P, onda T também é difícil, mas o QRS eu consigo ver a duração do QRS. E as voltagens, elas vão depender, evidentemente, como no elétron, do ganho, da escala que foi feita. O Fukuda é um pouquinho diferente, mas aqui também serve. 40 milímetros por milivolt significa que não sei se vocês conseguem perceber daí que eu tenho um risco mais claro, um mais escuro, claro, escuro e assim sucessivamente. Então 40 significa 1, 2, 3, 4, não pode passar daqui, senão eu já consigo afirmar que há um aumento de voltagem dessa onda, quer seja dessa alça, quer seja QRS ou onda P, né? Então, vejam que na quarta volta mais escura, o QRS, a alça do QRS ultrapassa essa quarta alça com 40. Com 20 eu só vou até 20. Então eu consigo falar dessas voltagens dessa maneira. Tá? E assim sucessivamente. Aqui também é 40, mas tem alguns de 20 que eu mostrei para vocês. Aqui não vai ter. Mas, por exemplo, 1, 2, 3, 4... acaba passando um pouquinho e você pode eventualmente sugerir que, porque passou pouco, né? Então você só sugere, talvez que tenha um QRS um pouco maior, as voltagens um pouco maiores. Outra coisa é que medir intervalos no veto também não dá. Então PR, QT não é legal. Duração a gente mede, amplitude a gente mede, mas intervalos não é para isso, não serve. Eu tenho feito sistematicamente, todos os pacientes que vão fazer eletro, eu faço veto também, né? E essa visualização das alças, ela é mais fácil na tela do computador, porque a tela do computador, as alças de P, QRS e T são coloridas. São coloridas. Então você consegue visualizar aonde está terminando o QRS. Aqui, como a impressão é branca e preta, eu mesmo tenho baita dificuldade de saber o que de fato é. E uma das dicas que pode dar o pessoal da TED é criar na impressão a alça colorida.
pode ajudar Eu acho que dá para fazer. Uhum. É que as nossas impressoras a laser não são coloridas. Só dá para ser laser, né? Mas sairiam coloridas, pelo que eu entendi. Eu nunca testei, porque também... As impressões que eu faço... Não consegue, é tudo preto e branco? A menos que eu não esteja sabendo usar o equipamento. Então pode ser. Mas a outra coisa que dá para ver é que na tela você vê a alça se formando, né? Então você sabe onde começa, qual é a rotação, se horário, anti-horário, onde termina, onde começa a outra alça, é a terceira alça. É que é um processo dinâmico. Você clica, você vê a ativação dinâmica acontecendo, né? Sim. Ela é bem intuitiva. E a cor ajuda, né? Sem dúvida. A cor ajuda, com certeza. Só que é interessante que você, a rigor, você teria que ajustar as barrinhas, né? Para falar onde começa P, onde começa QRS, onde começa ponto J. Esses ajustes às vezes precisam ser feitos, que eles fazem automático, mas às vezes dá um mas tem erro. que fazer em todos, né? Sim. Tem que fazer em todos. A rigor, sim. Uhum. A gente olha lá, às vezes, e não faz. É que quando ele pega o eletrocardiograma e dá... Eu tenho depois um traçado para mostrar. Você tem as 12 derivações, você clica. Começo da onda P, final da onda P, o segmento PR, o começo do QRS, final do QRS e a onda T. E aí ele vai fazer o cálculo, quer dizer, ele vai fazer o desenho em cima dessas setagens. Depois você no XYZ pode mudar ali. Mas é mais fácil visualizar quando você tem a alça colorida. Com certeza, com certeza. Bom, você não é dessa época não, né, Nelson? Quase. Não, o Peralva, né, Peralva? Que marca era esse equipamento mesmo? Você lembra se era 110 ou 220, Peralva? Não lembro, né? Mas enfim. A questão é que a eletrocardiografia, ela, assim, a gente que recortava o D1, e depois que a gente chega nesse grau de especificidade dos aparelhos, da facilidade, é muito legal. Está um pouquinho deslocado, mas esse é o caso que eu pedi para você discutir no congresso da SBC. Que a gente levou? Né? Esse caso é um caso que eu até hoje não sei se você conseguiu ter alguma definição. É um rapaz de 46 anos, totalmente assintomático, metalúrgico, atleta amador de ciclismo. Ele deve ter algum problema já, né, de sexualidade, né? Mas tudo bem, não é o caso. Não tem mais nenhuma outra, ele adora bicicleta, nunca vi. Profissional, né? Bom, o exame físico dele, nada que chama atenção, a não ser a semiologia cardíaca. Ele tem um ictus no segundo espaço, é impulsivo, 1 para 2 cruzes. Tem uma impulsão, não tem impulsão sistólica de meso, um soprinho sistólico no foco mitral, e ele tem uma discreta simetria torácica. A face anterior do tórax esquerdo é um pouco mais rebaixada que a do direito, então o tórax é um pouco desviado, mas não é um pectus cavatum, é uma assimetria de tórax de fato, né? E o eletrocardiograma dele é esse aqui, não sei se dá para... Acho que só um pouquinho essa luz, vamos ver se dá para ver melhor aqui. Isso aqui é mais problemático este traçado do que um hipertrófico. Ó, aqui o D1, né? O D2, o notezinho, o D3, mas a parede anterior, na verdade, é que chama atenção. V1, V2, V3, olha que coisa horrorosa. Chega, os caras ganham infarto aqui, trombolizado semana sim, semana não, né? O V4, olha isso, né? O Holter nada que chama atenção, o ergométrico também nada, a cintilografia não tem evidência de isquemia, o eco com diâmetros normais, espessura de septo normal, nada que chama atenção, e esse padrão eletrocardiográfico. Aqui é a setagem que a gente comentou quando a gente vai fazer o eletrocardiograma. Você seta a onda P, a QRS, e aí ele vai dar a medida e vai dar a vetocardiografia. Esse é o veto dele. E aqui que eu falei que as alças elas ficam mais fáceis de ser visualizadas, né? Você consegue definir de fato o que é QRS, o que é onda T, porque nas derivações XYZ, você faz essa setagem, coloca no começo direitinho e ele dá a ideia. Então você consegue visualizar que ela está vindo aqui no sentido horário, de cima para baixo, vem descendo, uma ativação rápida, se contar a amplitude, quer dizer, há critérios eletrocardiográficos de sobrecarga.
né? E queria que você comentasse esse veto, o que você acha, Nelson? Então, vocês lembram quando eu mostrei a alça? Bom, vamos lá. O verdinho é P, né? Uhum. Vejam que tem a alça de P e a alça do QRS ela sai para cima com uma rotação horária. Mas vejam que é uma saída para cima que não é aquela área inativa que demora anos para acontecer e depois vem para baixo. É uma saída normal, ativação septal para cima e para a direita e depois vem para baixo e para a esquerda, faz um 8, tudo bem. E tem uma onda T que é mal vista no plano frontal, a gente vê melhor no plano horizontal e no sagital. Chama a atenção as voltagens, isso aqui realmente é sugestivo de que talvez tenha uma sobrecarga ventricular esquerda. E no plano horizontal, vejam a bolinha azul P, sai o QRS com rotação anti-horária, veja esse ombro é muito importante, ele sempre tem que estar presente num cara normal. A ativação septal se faz dessa forma no veto no plano horizontal. De novo, as grandes voltagens que sugerem o VE. E observem que existe o tal do gancho. O gancho é isso aqui, olha. É essa chegada do QRS que faz esse formato de gancho da repolarização precoce. Então, mais ou além do gancho, eu tenho uma aproximação dos cometas, que é o atraso final de condução. 100% dos Brugadas, 100% das repolarizações precoces têm esse atraso final de condução. E quando eu tenho uma mudança na direção, é onde eu tenho o ponto J. Então isso aqui é ponto J, segmento ST e onda T. Vejam que o ponto J, que é o que delimita o final do QRS, está numa região diferente do seu começo, portanto eu tenho um deslocamento do ponto J. Esse deslocamento gera um vetor que vem do seu começo até o seu fim, na positividade de V6, V5, V4, V3, que é compatível com o supra que nós vimos naquela derivação, no eletro de 12 derivações. Até aí seria uma repolarização precoce típica, que muitas vezes vem acompanhado das grandes voltagens do ventrículo esquerdo, o cara é ciclista e tal, se entende que possa ter esse remodelamento. Mas a onda T é uma onda T aberta, ela não fecha, é um negócio que tem que ser caracterizado como alteração de repolarização ventricular, que não faz parte da repolarização precoce. Esta onda T desse jeito não é decorrente da repolarização precoce vista no veto. No plano sagital não tem muita coisa para se falar, não é muito mais esclarecedor, mas essa é uma alça típica de QRS da repolarização precoce e a alça de T é uma alça típica de moderação da repolarização ventricular. Alguma coisa tem que a gente não sabe. E ele veio para atestado para atividade física intensa, né? Quer dizer, lembrando, o eco é normal, as espessuras de parede, função sistólica é normal. E, bom, será que é um problema só elétrico? Será que isso é decorrente dessa simetria, compressão de caixa torácica sobre parede? Não é uma coisa muito... É difícil entender que a repolarização está modificada por um problema anatômico. O QRS você entende, ele vem para frente, para um lado que você não espera, para o outro. A gente já tem alguns casos assim que o veto mostrou, que é de posição. Agora, a repolarização não é posição. Por mais que não tenha uma repercussão mecânica ou de espessuras, eventualmente a alteração elétrica está precedendo alguma modificação pelo próprio treinamento que a gente não está sabendo. Então, idealmente, já que não é um profissional, poderíamos destreinar, fazer ele parar durante, sei lá, 2 meses, 3 meses, repetir os exames para ver se a repolarização normaliza e aí sim a gente atribuiria ao treinamento isso tudo, né? A rigor até a repolarização precoce deveria melhorar se tudo for decorrente do treinamento. Bom, a mesma apresentação dos eixos, né? Esse é o que roda, né? Esse aqui, dinamicamente, você consegue fazer com que ele vá rodando nos eixos, nos 3 eixos, consegue ver. E essa é a ressonância dele. A ressonância, o ventrículo rigorosamente normal, né?
Eu tinha ficado com a preocupação de que a compressão da caixa torácica, mas a distância de caixa torácica e parede é tranquila, então também não consigo... Ele não está mal posicionado, né? O coração em si não está mal posicionado. Não está, Por mais que tenha a caixa é afundada, mas não está. Você vê que não há compressão extrínseca, não há nada que chame a atenção de fato nesse paciente. Eu não sei o que ele tem. Deixei como repolução precoce, não tem nenhum antecedente mais importante, mas é que é um eletro horroroso. Que eu fiz para ele, falou, você vai andar com um eletro desse na sua carteira, porque se você espirrar e alguém for fazer um eletrocardiograma, você vai para a UTI. Você vai para a UTI, não tenha dúvida com aquele eletro. Esse caso é de uma senhora, ela tem 82 anos, tinha uma história já definida de uma fibrilação atrial paroxística, tinha crises frequentes há muitos anos, duração variável, algumas horas, não controlava clinicamente, de cansaço, esforços, não tinha outra informação. E estava fazendo uso de propafenona 300, 150, 300 por dia, né? De 8 a 8 horas. Hipertensa, hipotireoideia controlada, tinha tido antecedente de angioplastia com stent em 2014 bom, enfim, os exames que ela tomava. O laboratório dela não tinha chamado atenção, o eco com ventrículo esquerdo normal, hipertrofia leve, o átrio esquerdo está cortando aqui, mas dá para ver lá embaixo 44, né? E nada que chamasse atenção no Holter também. E esse era o eletrocardiograma dessa senhora de 82 anos, com a história de fibrilação atrial. Pela idade, não deve ser. Né? Então, vocês devem ter visto esse V1-V2, né? Que é um V1-V2 que vale para qualquer aula de Brugada. É isso aí que Brugada tipo 1. Ainda mais com a história de FA, né? FA. Ainda mais que a história tem já um PR meio mais ou menos, né? Ou não? Médio. Tá ali. Agora, 82 anos, ela ter um padrão de Brugada, até pode ter, mas precisamos ver. Nós tivemos um caso esta semana de uma moça que fez uma troca de válvula pulmonar há 20 anos. Tinha um eletro muito parecido com esse. E pelo algoritmo que a gente está fazendo, não é Brugada. Não é mesmo. Mas enfim. Nessa época, esse traçado, foi em 2017, se não me engano, eu não tinha o veto ainda para poder analisar. Então, não vou te poder colocar o veto para dar alguma Mas você sabe ajuda. que o que o Pastore sempre fala é que o que V1 enxerga, a VRE enxerga também. Tem que enxergar. Por quê? Porque V1 está olhando um ângulo do ventrículo direito, mas a VR está olhando o mesmo VD por outro ângulo. Então, quando eu olho um AVR assim, isso não é compatível com este retardo aqui. Eu tenho muita duração e lentificação dessa região que não é isso aqui que eu estou vendo. Isso aqui é meio bicudo. Tudo que é bicudo não é Brugada. Porque Brugada demora. Se faz bico é porque ele vai e volta e não é. Então isso aqui pode ser a tal da fenocópia, por exemplo, apesar de que ela toma propafenona, né? Toma um bloqueador de sódio, né? Oi? Toma um bloqueador de sódio. Que eventualmente poderia exacerbar alguma situação, enfim, né? É evidente que o veto ia ajudar muito, mas não temos. A FA fala a favor, a cara de V1 fala a favor, o PR fala a favor. Desculpa. Mas a suspeita é que, como os bloqueadores de canal de sódio, eles desmascaram Brugada, a gente usa em teste de agimalina, eu vou mostrar alguns casos aqui que também é um bloqueador de canal de sódio. Falei, suspeita, será que isso tem alguma interferência da propafenona? Bom, vamos tirar a propafenona. Sim. Vamos tirar a propafenona, né? Tirei. Então é ela. Tirei a propafenona. Eu tirei a propafenona, dei a mildarona e ela ficou assim. Então esse, como era em 2 meses de diferença, essa foi a modificação. E eu não sei se você tem essa experiência, eu já vi, depois disso, na verdade antes disso,
uma meia dúzia de casos com padrão eletrocardiográfico tipo de Brugada-like com propafenona. Eu não tive nenhum paciente que teve evento arrítmico. Nenhum dos que eu vi teve evento arrítmico. Mas me incomoda demais manter uma medicação que gere esse padrão eletrocardiográfico. Até porque eu não sei a história natural disso aí. Tem alguma coisa em dúvida? Não conheço. Assim, a impressão que eu tenho, e a impressão, né, vocês têm muito mais experiência para me ajudar, é que da mesma maneira que existem drogas que levam a uma manifestação fenotípica de QT longo droga induzida, tá? A impressão que eu tenho é que a propafenona gera em algumas pessoas uma manifestação de Brugada induzida. Eletrocardiograficamente eu não tenho dúvida. Tem alguns casos já para ver isso aí. Porém, não sei se tem o mesmo significado clínico do Brugada genético, puramente genético. Quer dizer, será que existe, da mesma maneira que o QT longo, uma predisposição genética que frente a um determinado fármaco, por exemplo, isso seja manifesto? Tem que ficar claro que isso não é uma fenocópia. Uhum. Por quê? Porque isso foi induzido com propafenona. Então há uma explicação fisiopatológica do aparecimento desta cara nessa região. Então ela tem alguma coisa nessa região que faz essa cara. Fenocópia é outra coisa, são outras situações que fazem algo parecido. Aqui... Estimulado para ver se ele mas aí vai vir uma outra dificuldade. Quer dizer, qual é o significado clínico de induzir fibrilação ventricular numa droga induzida? Eu não sei. Eu simplesmente não sei. E se não induzir? E se não induzir, também não sei. Então não há nenhuma evidência de que isso possa ou não ser patológico de fato. Não sei. O que chamava atenção são duas coisas além disso. A primeira é que ela tinha extracistos ventriculares frequentes com a propafenona, que aqui não tinha. Tá? A segunda coisa é que a duração... Veja, a amplitude das P's nos planos. Olha como a P muda. É como se todo o sistema excitocondutor tivesse modificado com a propafenona. A condução interatrial, o atraso final do QRS, esse supra. Então, assim, tem alguma coisa relacionada à propafenona. Não, que é propafenona, não tem dúvida, né? E a extracístole vem da região do VD. Exato. Daquela do embrólio ali. Não vem de cima. Não vem de cima. Não vem de cima, tá mas Então, toda vez que eu introduzo propafenona, eu faço um eletrocardiograma completo para ver se não percebo isso em alguns pacientes. Porque eu não sei, de fato, qual o significado clínico disso. E ela voltou a fazer FA sem a propafenona? Não, tá com a amidarona, nunca mais teve. Nunca mais teve. Eu recuperei a ficha dela, não teve mais. Tá com a amidarona, tá bem. Ela tem hipotireoidismo, então o pessoal não queria dar amidarona, mas já tomava levotiroxina, tá bem controlada, tá ótima. Rindo daqui. Tá ótimo. Tira, põe propafenona e faz o veto. Eu não. Um brevet de marcha vai até certo ponto. Eu não vou mais. Não. Eu estou falando da propafenona porque esse é um outro paciente, tá? Que também com FA, tomando propafenona, que foi fazer um teste ergométrico, e no teste ergométrico começou o exercício físico, abriu um bloqueio do ramo direito. Aí é um bloqueio clássico, né? Um padrão bem típico, até uma mesetinha aqui não tinha. Então, assim, a propafenona, ela leva, ou pode levar, distúrbio de condução intraventricular. E os que eu vi, por exemplo, são todos eles frequência dependente. Você aumenta a frequência cardíaca, como todo bom canal de sódio, se aumenta a frequência, ele se manifesta com mais frequência, com mais intensidade em frequências mais altas. Então, assim, isso é descrito, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, mas enfim, mais ramo direito. Mas aquele padrão de Brugada, ele incomoda muito. Isso que já incomoda. Você deixar um paciente com distúrbio de condução. É por isso que em bula está descrito clássico, não se pode usar propafenona na presença de distúrbio de condução intraventricular. Está cheio de paciente com bloqueio de ramo esquerdo tomando propafenona. Ele diminui a condução pelo risco Purkinje. Então o risco de desenvolver um bloqueio AV total é grande. Só para lembrar que os padrões de Brugada,
o Nelson chamou a atenção, e lembrando que a região da via de saída do ventrículo direito é a região que gera normalmente os potenciais à direita, né, o olho V1, V2, que são observados pelo eletro. E aqui é uma das explicações por que modificar a altura do eletrocardiograma. Como é uma região, é um problema relacionado à via de saída do ventrículo direito, vai depender de cada paciente. Em alguns pacientes a via de saída é um pouco mais alta, em outros pacientes a via de saída é um pouco mais baixa. Então você começa normalmente colocando no quarto espaço intercostal, que é o padrão. Se você tem Brugada, você já definiu, se não, você vai para o terceiro espaço, você muda o padrão eletrocardiográfico, então vai para o segundo. Então não há uma determinação de onde e qual altura você vai poder fazer o diagnóstico. Você tem que rodar. Aqui é o padrão clássico. Como a gente coloca normalmente no quarto espaço intercostal, um V1, V2 que ele chama atenção aqui, olha, o V1 não chama muita atenção, V2, um suprinha, reposição precoce, na posição habitual. Quando você sobe nas derivações superiores, aí fica clássico, né? E aí, obviamente, você vai tomar conduta de acordo com a necessidade. E aqui é como são feitos os diagnósticos. Então, no quarto espaço intercostal, 50% você consegue fazer o diagnóstico. Quando você sobe para o terceiro e segundo, você aumenta em muito a sensibilidade. Por isso que a gente sempre fala no grupo, tem suspeita de Brugada? Não é? Sobe, faz o V1, V2 no terceiro e no segundo espaço intercostal para poder fechar o diagnóstico, assim, no clínico você já conhece, tal coisa. E nos casos que tem de fato Brugada, aí você tem sintomas, você tem síncope, como você vai estratificar é uma outra história, né? Mas quando se indica a realização do estudo eletrofisiológico, você quer ver se de fato se você tem indução de fibrilação ventricular para ver se esse paciente precisa ou não de um cardiodesfibrilador. Isso já é controverso, mas o Brugada ele fala com muita nitidez que isso é necessário. Outros grupos, a priori, por exemplo, já está se rendendo ao fato do estudo eletrofisiológico. Aqui é o Brugada de novo. Indicação 2B agora. 2B, né? Então, quando você tem um paciente assintomático, com Brugada tipo 1, ou droga induzida, que você induz fibrilação ventricular, ele já tem uma indicação classe 2 da colocação de um desfibrilador. Esse é o último caso, tá? Rapidinho. É um paciente de 40 anos, assintomático, quer dizer, cansaço, palpitação leve, nada que chama atenção. Um sintoma muito frustro com esse padrão eletrocardiográfico. Nunca teve nada, não tem antecedente familiar e foi encaminhado, os meninos do grupo ficou, ou não é Brugada isso aí? Esse eletro ou não? Esse eletro não é Brugada. Wagner. Repete isso aqui, tava... 40 anos, óleo sintomático, suspeita de Brugada. O centro elétrico padrão de V1 não parece muito sugestivo. Ainda não parece tanto, suspeitaria um pouco, mas não é um padrão mais clássico. Eventualmente um 2, mas um com certeza não, né? O que fazer? A primeira coisa é elevar o espaço intercostal para a gente ver se... Segundo espaço intercostal. Opa. Já ficou nervoso, né? Já ficou nervoso. A VR tá bicuda, né? Nelson falou. Mas aí quando você eleva, você não mexe no AVR. O AVR continua na mesma posição? Não, você diz que ele está bicudo, ele está... Sim. Isso vale quando o seu V1 está na posição convencional. Quando você vai elevando, você já não consegue comparar uma coisa com a outra. Porque a VR está igual, né? Você está modificando o outro, então você melhora a visualização do que você está elevando. Aí no segundo espaço. De fato, ajuda bastante. É uma manobra que você faz no PS, no pronto-socorro, no consultório, onde quer que seja, né? Bom, esse paciente foi encaminhado para o estudo eletrofisiológico, aqui é a posição convencional, né? E uma das coisas que a gente faz também durante o estudo eletrofisiológico é a aplicação de fármacos de ação nos canais de sódio, no caso a admalina. A admalina nitidamente já desmascarou. Então ficou muito mais nítido aquilo que nós já, de uma certa maneira, desconfiávamos.
protocolo de estimulação ventricular induz uma taquicardia ventricular que não é comum no Brugada, é uma taquicardia monomórfica. A taquicardia do Brugada, tipicamente, ela é polimórfica, né? Fibrilação ventricular, torsade de Poin. Uma taquicardia ventricular monomórfica não é uma coisa tão comum assim. E ele acabou recebendo um cardiodesfibrilador, como é um rapaz relativamente jovem, ficou com um CDI subcutâneo. E aqui é aquilo que o Nelson está falando, a região do Brugada, normalmente são os potenciais de uma zona de condição lenta, até eu sempre entendi o Brugada como sendo uma doença da repolarização. Naquele evento que a gente foi, que o Brugada, esse autor, Nademani, ele descobriu que isso, na verdade, são uma zona de condução lenta desta região da via de saída do ventrículo direito. E isso propiciou a possibilidade de você mapear essas regiões através de catéter, colocação de epicárdio e fazer ablação desses potenciais da via de saída do ventrículo direito e normalizar. Aqui é uma experiência do Dr. Papone, do Brugada, padrão típico, você faz a aplicação da radiofrequência e cura do Brugada, que é uma coisa que está se discutindo muito na literatura e acho que a gente vai ouvir muito, sei a gente lá nesse evento do Papone, que ele estava discutindo sobre a ablação de Brugada. Os caras estão tão atrevidos que eles já estão começando a discutir a possibilidade de fazer a ablação do Brugada e não colocar mais cardiodesfibrilador. Eu acho estamos longe ainda Mas ele dessa... falou que não tira os que ele colocou. Não tira que ele colocou. Não tira que ele colocou. Então é isso, gente. Acho que a ideia da discussão da eletrocardiografia, ela é estimulante. A gente todo dia todo dia eu vejo eletrocardiograma porque eu não sei o que é. Vocês mandam eletros, a gente não sabe também, ficar discutindo. Acho que, mas é no mínimo uma oportunidade muito boa da gente aprender um pouco mais. Nelson, eu queria mais uma vez agradecer a tua presença, uma baita de uma honra.